Olá, amigos crepusculistas, nossos queridos seguidores aqui no canal, no nosso blog e outras redes sociais. Eu sou o Renan, o editor desse projeto literário. Vocês sabem que nós comentamos aqui, fazemos análises, né, comentários literários sobre as obras de Stephen Meyer, em especial da saga Crepúsculo. E hoje eu trago um tema super interessante para nossa reflexão e que nos ajuda na compreensão geral da obra. Estamos fazendo uma série de vídeos para comentar a saga Crepúsculo. Já teve um vídeo sobre a saga em si, quais são os livros que compõem essa saga, uma visão geral desse conjunto. Hoje vamos trazer um comentário super interessante sobre se a obra, se a saga Crepúsculo é uma obra de literatura profunda, e depois vamos fazer outros vídeos aí. Eu não vou dizer qual é o próximo, porque eu não sei exatamente a ordem em que a gente vai produzir eles, mas temos algumas boas ideias para trazer para vocês. Ah, algo interessante que eu quero destacar é que eu quero já começar respondendo a pergunta que é o mote desse vídeo. Crepúsculo é literatura profunda? Eu particularmente acredito que sim, e quero já começar deixando clara a minha posição. Eu, eu acho que é interessante, às vezes, um debate você fazer isso, porque senão fica parecendo que tudo que você explicou antes é só para justificar aquilo que você vai dizer no final. Eu quero primeiro deixar minha conclusão clara e tudo que eu vou dizer depois, da partir de agora, é claro, uma justificação. Eu não vou estar induzindo vocês a acreditar em uma coisa que eu vou apresentar magicamente no final. O que é literatura profunda e o que não é literatura profunda. Literatura profunda não é necessariamente sinônimo de literatura boa, de literatura de qualidade, ou qualquer outra forma de classificar obras literárias com relação ao seu conteúdo. Essa classificação entre literatura profunda e não profunda ou simples, ela é bastante peculiar. Independente do tema, a literatura ela é a arte da escrita. E aquilo que é literatura profunda é algo que diz além do que está escrito. Então, existem muitos livros bons, né, principalmente a literatura mais comercial, que a maioria das pessoas lê. São coisas muito boas por aí, bem escritas, com boa técnica, tudo, mas não é literatura profunda, é literatura superficial. Vou mencionar aqui alguns autores, sem nenhum preconceito contra eles, como John Green, como Dan Brown e outros grandes autores, que contam histórias super interessantes, mas que elas só dizem exatamente aquilo, são uma história. Às vezes, você pode ler e tirar uma lição de moral daquilo, você tem um crescimento pessoal ao ler essas obras, claro, mas não tem nenhum significado além do que está escrito realmente. Qualquer pessoa alfabetizada vai entender tudo que o autor quis dizer. A literatura profunda, ela não é assim. Ela, é, ela diz algo além do que simplesmente está escrito. Como o iceberg. Digamos que aqui temos a margem da água, a ponta do iceberg, aquilo que está acima da margem da água, é o que é visível na literatura, é aquilo que qualquer pessoa alfabetizada consegue compreender, é aquilo que está dito, que está explícito. Um pouco abaixo da margem da água, dá para se ver alguma coisa. Então, uma pessoa que tem um pouco mais de cuidado vai ler, vai entender alguma coisinha a mais, né? Mas um gelo boiando também tem uma coisinha abaixo da água. Mas o iceberg, ele mergulha profundamente na água, que de fora, de cima, você não consegue enxergar. Só se você mergulhar e analisar, estudar aquilo ali. Assim é a literatura profunda. Ela tem ensinamentos, ela traz ideias, conceitos, às vezes até preconceitos, toda uma mensagem por trás daquilo que está simplesmente dito. Não é simplesmente uma mensagem oculta ou é, com cifras, como encriptada, misteriosa, que você vai decifrar. Não é isso. É que ela, falando certas coisas, ela acaba transmitindo para você mensagens além do que simplesmente está escrito, e isso chega até você, mesmo que você não perceba. Então, esse tipo de literatura é extremamente poderosa e realmente consegue captar o público leitor.
Muitas vezes os filmes fazem esse tipo de coisa, né? Eles transmitem ideias, mensagens, às vezes até com manipulação neurocientífica, né? Para captar, conquistar o seu público. Mas na literatura, apesar que isso também é possível, como é uma arte literária, literatura profunda não é isso. Cinema também, né? Filmes. Não precisa usar artifícios e artimanhas para, ou seja, trapaças, né? Para conquistar o seu público. Com a arte você consegue fazer isso, uma arte de qualidade. Eu vou dar dois exemplos de literatura profunda. Uma é de J.K. Rowling, autora de Harry Potter. Essa saga, Harry Potter, é literatura profunda. Ah, uma prova disso, bem óbvia, além do fato de serem 7 livros nessa saga, tem uma série grande de spin-offs, ou seja, derivações, livros que são derivados da saga principal. Esses spin-offs, três, por exemplo, eu acho brilhantes as ideias, que são Quadribol através dos tempos, Animais Fantásticos onde habitam e Os Contos de Bilbo Bardo. São livros que a autora menciona, que os personagens leem e usam esses livros na saga Harry Potter. E ela materializa isso que simplesmente existe na história. Então ela traz para a gente ler, acessar e viver, tocar esse livro, tê-los, algo que estava só naquele mundo ficcional. Isso é brilhante, não é qualquer pessoa que faz isso que consegue fazer isso. Muitos nem tentam, na verdade. Outro exemplo são as críticas que ela faz na saga. Críticas à economia, à política, às relações sociais, ao direito. Eu sou advogado, então essa questão do direito e da literatura é extremamente interessante. J.K. Rowling é uma pessoa liberal. Isso é perceptível em vários elementos de sua obra. Eu acredito que ela faz, por exemplo, ao controle do Estado sobre a vida das pessoas, está em algumas omissões das histórias. Por exemplo, quando os personagens vão casar, ela não vai mostrar uma cerimônia de casamento feita por uma autoridade, ela foca na festa. Porque para ela, o importante não é que as pessoas, para se juntar, têm que prestar contas à autoridade de que vão viver juntas. Elas se juntam e vivem felizes, né? Para ela, ela prega uma rebeldia contra a autoridade estatal. Ela prega a liberdade de expressão, apesar de existir também consequências para quem denigre a mais de outras pessoas, ou espalha mentiras e coisas assim, mas as pessoas são livres para, inclusive, estar erradas. Você vê o tempo todo, por exemplo, pessoas defenderem coisas erradas, personagens ensinarem coisas erradas, espalharem, e eles não são punidos por isso, porque as pessoas têm o direito de estar erradas na visão dela. Enfim, existe uma série grande de críticas, por exemplo, as contradições entre a família Malfoy e Weasley. A família Malfoy, o chefe dessa família, trabalha no Ministério da Magia, e o chefe da família Weasley também. Só que como a família Weasley não é de prestígio, não é uma família tradicional, já de posses e toda uma história, uma linhagem, por mais que o pai da família Weasley se mate de fazer horas extras, ele nunca vai conseguir dinheiro suficiente para sustentar sua família e ter tudo o que eles precisam. Eles têm que se desdobrar de várias formas para manter a economia do lar. Enquanto que na família Malfoy, mesmo ele tendo só um filho, né, o pai, sem muito esforço, tem um cargo importantíssimo que ninguém sabe o que ele faz exatamente, muito ligado ao ministro da Magia, um cargo politicamente relevante, só porque ele é uma família importante. Então, isso também é uma crítica que ela faz. Nem toda crítica ao sistema educacional, ao sistema político, enfim, a sistemas raciais, segregação social, nem sempre é baseado na raça, né? Mas às vezes passa muito por esse tema, essa questão. Enfim, isso é literatura profunda. Ela fala todas essas coisas, ela não chega e diz o sistema social do Ministério da Magia é injusto, ou o sistema de avaliações de Hogwarts reflete a injustiça na sociedade bruxa. Ela não fala essas coisas assim. Ela vê o conjunto da história e ela transmite essa mensagem para a gente, através dos personagens, do que eles representam, do papel que eles têm na saga. E das homenagens que ela faz a alguns dos castigos que outros recebem, enfim. A obra
sobre a vida das pessoas. E a vida das pessoas é cheia de mensagens, cheia de valores. Um autor latino-americano, Jorge Luis Borges, que para mim é o maior escritor argentino de todos os tempos. Ele nasceu em 1899 e faleceu em 1986. A literatura dele toda é literatura profunda, pelo menos a literatura em prosa. Literatura em versos, não necessariamente, né? Porque o poema ele tem características diferentes. A gente fala de literatura profunda na, na prosa. No verso é um pouco difícil usar essa terminologia. Ele escreveu contos, contos que pareciam mais ensaios, ou artigos científicos, ou resenhas bibliográficas, ou resenhas biográficas. Ele brincava com a linguagem o tempo todo, cheio de ironias e sarcasmos, e brincava com filosofia. Tem, por exemplo, um conto dele chamado Tlon Ukbar Orbis Tertius, que ele brinca com a linguagem. Ele fala de um mundo fictício, um planeta fictício, que havia dois idiomas, e nenhum deles existia uma palavra exata para lua. Em um só existia verbos, não existiam substantivos. E no outro também não tinha substantivos, mas só existiam adjetivos. Então, você descrever um objeto, você tem que juntar vários adjetivos para descrevê-lo, ou no outro, na outra língua, tem que juntar vários verbos para descrever esse objeto, enfim. Tudo isso são brincadeiras que ele faz com a língua. Parece que ele só está contando uma historinha ali, complicada, difícil de entender, mas ele brinca o tempo todo com os nomes dos personagens, datas, lugares, enfim. É, e ele propõe, ao longo de suas obras, né, ele recentemente, o Aleph, com uma série de contos super interessantes dele, em que ele brinca com a filosofia, brinca com mitologia, com vida e morte. Tem um conto, por exemplo, O Imortal, né? E tem outros contos que falam sobre mortes, assassinatos, sobre histórias de pessoas que morrem, pessoas que são mortas, pessoas que vivem, mas na verdade já foram consideradas mortas pelos demais, enfim. Não vou dar spoiler, não. Mas ele fala o tempo todo sobre a morte e sobre a vida nesse livro. É uma obra mais do que filosófica. Ele fala sobre a morte e sobre a vida melhor do que qualquer filósofo, embora esteja fazendo obra literária. Então, isso é literatura profunda. Eu não vou me alongar mais nessa parte, vai parecer uma aula de literatura, mas eu quero então voltar a Crepúsculo, falar se é, que é um exemplo de literatura profunda. Crepúsculo é literatura profunda. E eu vou dar um exemplo bem simples aqui no livro Crepúsculo, já mostrei no vídeo anterior, no livro, com a edição do filme. A epígrafe, melhor dito, do livro é depois da dedicatória e do sumário, a primeira coisa que a gente vai ler. Vocês vão ver aqui meu livro todo rabiscado, porque eu faço várias anotações, certo? Essa epígrafe, inclusive, tem um texto de Perla lá no nosso blog sobre as epígrafes, e é belíssimo é, o comentário que ela faz sobre a epígrafe de Crepúsculo. Mas eu vou abordar de outra forma, primeiro para não cometer nenhum erro e querer me comparar com o comentário brilhante de Perla, mas para trazer sobre esse ponto de vista da literatura ser profunda. Ela menciona um versículo. Para quem não conhece a Bíblia é dividida em livros, os livros em capítulos numerados, os capítulos não têm títulos, e os capítulos se dividem em versículos, que tem uma numeração também, de um até o último versículo. Esses versículos são trechos curtinhos, às vezes uma frase, às vezes uma oração, um parágrafo curto, né? Ela menciona o terceiro versículo do terceiro capítulo do primeiro livro da Bíblia, que é o livro de Gênesis. Gênesis, capítulo 3, versículo 3. Que nessa versão que está aqui, eu não sei exatamente de que versão da Bíblia foi retirada essa tradução aqui em português, ou se foi uma tradução de como foi encontrado em inglês. Ou seja, se a tradutora do livro Crepúsculo traduziu do inglês para cá, só esse versículo, ou se ela pegou de alguma edição oficial registrada da Bíblia, mas isso é menos importante. Um, é interessante que o que diz essa epígrafe é um texto introdutório, é um livro que normalmente é uma citação a outro autor. Se usa muito epígrafe de versículos bíblicos, trechos de poemas,
frases de inspiração, etc. E essa epígrafe diz: Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Olha, isso aqui já é totalmente uma prova mais do que suficiente de que Crepúsculo é literatura profunda. Primeiro, ela cita o livro de Gênesis. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. Então, o livro Crepúsculo, que é o que abre toda a saga, ela compara com o Gênesis da Bíblia. Isso tem um significado profundo, né? Ela não disse Crepúsculo é um livro fundacional de uma nova saga. Ela nem pensava nisso quando começou a escrever. Ela não disse Crepúsculo inicia uma nova filosofia, um novo pensamento, uma nova literatura. Ela cita o Gênesis. Ela não precisa dizer o que está fazendo, ela faz. Isso é genial nela. Por que o versículo 3 e o capítulo 3? Porque o número 3 possui um significado também profundo. O número 3 ele tem um significado mitológico, cabalístico, enfim, numerológico, em várias culturas, em várias religiões, né, em filosofias. E, por exemplo, a ideia do triplo, né, ela é muito importante. Por exemplo, na psicologia, se fala que um bebê, quando nasce, ele só tem uma ideia do um, que é ele mesmo, e ele acha que o mundo e ele é a mesma coisa, não consegue se diferenciar do mundo. Coisa muito é, centralizada nele mesmo. Depois ele tem a ideia do número dois, que é ele e a mãe, ou seja, primeiro ser além dele mesmo, que ele consegue entender que existe, e o terceiro é o pai. Então, a partir daí, ele entende que existem outros. Então, esse número 3 ele é muito importante por isso. A partir do número 3 você consegue ter uma maioria, por isso muitos órgãos são trinários, mesmo que exista uma hierarquia ou uma ordem ou sequência entre as pessoas que formam comitês, presidências, etc. Existe essa divisão. Não por acaso também o Barão de Montesquieu, ao elaborar a teoria dos poderes constitucionais que as leis poderiam estabelecer, ele estabeleceu a ideia de três poderes: um poder executivo, um poder legislativo, um poder judiciário. E até hoje ninguém conseguiu ter uma ideia melhor do que ele, de dividir em três: um que cria a lei, um que aplica de ofício para poder. Seu trabalho é aplicar a lei, governar, administrar as coisas, e um terceiro que só atua para aplicar a lei quando é provocado, para resolver casos específicos das pessoas, não para fazer o bem comum, para fazer o bem a quem procura a seu auxílio, na sua intervenção. Então, é brilhante essa divisão dele. O número 3 ele está presente, como eu mencionei, na ideia da família, né? O pai, a mãe e o filho, que é uma ideia que é cultivada pela doutrina cristã. Stephanie Meyer é cristã, e está presente na Sagrada Família, Jesus, Maria e José, está presente na Santíssima Trindade, Deus o Pai, Deus o Filho e o Deus Espírito Santo, em várias outros aspectos da história, da doutrina e da vivência cristã. E, enfim, esse número está presente em muitas coisas. Está presente também na obra. Está presente, por exemplo, logo no início, a família de Bela se compõe por ela, sua mãe e seu padrasto. A família de Edward acontece uma coisa interessante, porque tem três casais: Carlyle e Esme, Jasper e Ellis, Emmett e Rosalie, e ele sozinho. Então, nesses três casais que formam uma família perfeita, ele é que está fora disso ali. E depois, quando Bella se une, a família Carlyle e Esme, que ficam um pouco separados e ficam os três casais jovens. Então, essa ideia dos triângulos, do triplo, está sempre presente, da tríade, da trindade. Também o triângulo amoroso, Edward, Jacob e Bella. Isso também está sempre presente. E depois a família que ela forma, Bella, Edward e Renesmee. Ou seja, sempre essa ideia do triplo, né, dessa triangulação está presente.
algo interessante também sobre o número 3 é que ele está presente na literatura, justamente por causa desse simbolismo tão poderoso que ele tem. Ah, algo interessante é que, ao longo da saga, eu ainda não entendi totalmente por que, nem de onde vem essa influência italiana na obra de Stephanie Meyer. Mas os italianos realmente revolucionaram a literatura. Ah, eu quero só trazer para vocês começarem a entender algumas coisas. No livro Crepúsculo mesmo, existem várias referências a italianismos. Por exemplo, o nome Isabela. Por que ele não usar Elizabeth, como é em inglês? Por que não falar Isabel, como é em português ou espanhol? Por que Isabela, como é em italiano? E o apelido Bella. Tem referência, por exemplo, quando ela come raviolis, quando ela sai com Edward. Existem referências sobre a cidade de Volterra, que fica na Itália. Já não é no livro Crepúsculo, mas existe essa referência. Enfim, uma série de italianismos na saga. E o número 3 também está presente lá em Volterra, com aquele conselho, né, dos Volturi. Ah, enfim, sempre está presente esse número 3 e os italianismos. Isso é muito interessante. E ah, ela sempre tenta escapar do número 3, acaba caindo em outro número 3. Isso é curioso. A Divina Comédia é talvez uma obra fundacional da língua italiana. Foi escrito por Dante Alighieri, onde ele percorre três lugares: o inferno, o purgatório e o paraíso. O livro é dividido em três, um sobre o purgatório, sobre o inferno e outro o paraíso. E ele é guiado nesse trajeto até o paraíso, onde ele encontra sua amada, Beatriz. De certa forma, Crepúsculo, não em três, mas em quatro livros, conta a história de Bella encontrando o seu paraíso. Ela passa por poucas e boas, né, que seriam o seu inferno, o seu purgatório, até encontrar lá. A Divina Comédia não é simplesmente dividida em três livros. Esses livros têm divisões dentro deles. São divididos em cantos. Cada canto fala de uma parte do inferno, do purgatório ou do paraíso, segundo a doutrina católica da época, conforme eles entendiam na época e como Dante conseguiu expressar na época. E os versos, ou seja, as estrofes, são divididas em três versos. Todas as estrofes têm três versos. São os livros normalmente têm 33 cantos, ou seja, três livros, cada livro 33 cantos, e cada canto composto por vários poemas de três versos. E a primeira linha, o primeiro verso da estrofe tem uma rima a segunda tem uma rima B, a terceira tem uma rima A de novo. Na próxima estrofe, o primeiro verso tem uma rima B, rimando com o verso do meio da estrofe anterior, depois uma rima C e uma rima B de novo. A rima C ela se repete no primeiro e terceiro verso da seguinte estrofe. E assim vai havendo um encadeamento, o 3 sempre se repetindo, sempre se sucedendo. É um entrelaçamento. La terza rima italiana. E Manuel Bandeira, grande poeta e comentarista e crítico literário brasileiro, ele disse que o místico número 3 domina o poema. A Divina Comédia é um grande poema. Então, é interessante essa reflexão. Ainda sobre essa epígrafe, veja que essa versão do Gênesis 3:3 diz: Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim. Não fala árvore do conhecimento do bem e do mal, como está em algumas versões. Não fala o fruto da árvore, ou fruto proibido, não fala nada disso. E de fato a Bíblia não diz que era um fruto era proibido, simplesmente Deus proíbe, mas não dá, não se usa esse adjetivo, nem a palavra proibição. Simplesmente Deus diz: Não comereis dele, nem nele tocareis para que não morrais. E esse é justamente a imagem da capa, um fruto. Apesar de que, deixa eu pegar aqui essa versão de Crepúsculo, agora sim, que é a versão especial que tem junto Vida e Morte, é, e esse fruto que houve uma advertência para Adão e Eva não comerem, justamente Edward faz advertência a Isabela
que não se aproxime dele, que não se envolva, porque isso vai fazer mal a ela, ela pode sofrer, etc. Ela poderia morrer, igual como se adverte no Gênesis. Mas assim como Eva, isso, quem lê a, o comentário de Perla, a epígrafe vai entender bem a advertência para que não morrais. E Stephanie Meyer e Perla percebeu isso muito bem, compara Eva e Bela, até com as mesmas vogais desses nomes. Enfim, isso é interessante para a gente refletir um exemplo só. Eu poderia falar outros casos da, da mitologia, da ideia dos vampiros, das perspectivas deles sobre a organização social, sobre direito, sobre religião, né? A filosofia religiosa, enfim. Mas acho que só essa epígrafe já é uma prova mais que suficiente de que Crepúsculo é sim literatura profunda. Quando você lê a epígrafe, você nem começou a ler a saga ainda, mas você já tem um belo exemplo, já tem uma coisa que fica gravada na sua mente. Você talvez nem lembre que existia uma epígrafe, mas aquilo ficou gravado em você e condiciona a sua leitura daí por diante. Bem, vou terminar isso por aqui. Acho que já ficou longo esse vídeo. Muito obrigado por vocês nos acompanharem. Leiam a saga, leiam o nosso blog, deixem seus comentários aqui, suas percepções, suas correções e nos vemos em outro vídeo daqui a uma semana. Até mais.